sobre os 75 anos da Federação dos Empregados do Comércio do Rio Grande do Sul. Aqui eu registro os 75 anos da fundação da Federação dos Empregados do Comércio do Rio Grande, FECOSUL, uma das mais atuantes entidades sindicais do país. Os comerciários são considerados pioneiros nas lutas sociais, ainda no século XVIII, durante o Primeiro Império, a princípio de forma espontânea e depois organizada. Os comerciários saíram às ruas defendendo liberdade, defendendo o direito de greve e protestando contra o trabalho escravo. Já nas primeiras décadas do século XIX, o comércio continuava se expandindo, principalmente em Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Minas e Bahia. O Dia do Comerciário é 30 de outubro. Remete a um histórico de luta de uma categoria mais antiga da humanidade. Esta data marca a categoria dos comerciários como os precursores da luta dos trabalhadores brasileiros na conquista da jornada de trabalho de 8 horas, repouso aos domingos e feriados, Dia Internacional de Repouso dos Comerciários, conquistado em 1932. A FECOSUL foi fundada em outubro de 1938, desafiando o regime do Estado Novo em um contexto político delicado. Um ano antes, pela Constituição de 1937, Getúlio proibia greves, consideradas recursos antissociais, nocivos aos trabalhadores e ao capital, incompatível com os superiores interesses nacionais, mas os comerciários disseram não, Getúlio está errado e continuaram defendendo o direito de greve. Mesmo com todos os problemas, 9 líderes comerciais gaúchos se reuniram na sede do Sindicato Auxiliar do Comércio de Porto Alegre e fundaram a FECOSUL para defender e proteger o direito dos trabalhadores do comércio, atuando fortemente na política sindical e fortalecendo a categoria. O primeiro presidente eleito para unificar essa luta foi Francisco Macena Vieira, que dirigiu a federação de 38 a 41, quando faleceu. A entidade resistiu bravamente até a morte de seu líder. Porém, 2 anos mais tarde, em 10 de julho de 1943, o presidente do Sindicato do Comércio de Porto Alegre, Darcy Gross, refundou a FECOSUL, omitindo o trabalho realizado desde 1938. A refundação tinha a proteção do delegado regional do trabalho. Nessa nova fase, Felipe Marçal Wayne, representante da Associação dos Vendedores, com sede em Santa Maria, assume a presidência e ficando à frente até 1957. No ano seguinte, assumiu Romeu Pacheco. Funcionário da Levaria Globo, Romeu Pacheco de Abreu, e presidente do Sindicato Comercial de Porto Alegre. Desde 1956, era dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio. Pacheco foi reeleito por 4 mandatos consecutivos até 62, quando perdeu a eleição para Januário Luiz Barreto, combativo dirigente, que hoje do Comando Sindical do Porto. Barreto tenta implantar medidas para melhorar a vida dos comerciários, porém governa a federação até 64, onde é atingido pelo golpe militar. No golpe militar em 64, lideranças sindicais foram presas, caíram na clandestinidade e tomaram o caminho do exílio. Os sindicatos sob intervenção foram invadidos, saqueados, esvaziados. Nesse contexto, a Federação dos Comerciários é excluída. No início dos anos 80, José Carlos Schultz, meu amigo que se encontra adoentado, mas tem esperança na recuperação, dirigente dos sindicatos comerciais de Pelotas, liderou um movimento de oposição, inscrevendo uma chapa e vencendo as eleições para a FECOSUL. Novos tempos para a FECOSUL, para os trabalhadores, abertura política, e os trabalhadores voltaram a ser sujeito da história na organização dos trabalhadores via a FECOSUL. Nos anos 80, a FECOSUL participou ativamente das lutas políticas, sindicais e sociais de todo o país. Nesses anos aconteceram muitas greves, paralisações, muitas lojas do mercado destacando atividades em Pelotas, Santa Maria, Caxias, Farroupilha, entre outras. Foi também nessa década que a FECOSUL incentivou a criação de muitos sindicatos no Estado. A federação foi uma das principais entidades organizadoras do Congresso Estadual da Classe Trabalhadora 7, do qual eu fui eleito presidente na época e depois dali participei ativamente com essa função na luta pelas diretas já e depois fui indicado para ser deputado federal constituinte. Senhor presidente,
O grande embate nacional entre neoliberais e setores progressistas no final dos anos 80, a FECOSUL marcou posição ao lado de Lula, mesmo com intensa mobilização popular a favor de Lula, o eleito foi outro. Nos anos 90, a FECOSUL foi uma trincheira de luta contra os ataques na política neoliberal. Em 1997, a FECOSUL se continua firme contra as medidas provisórias, defendendo a liberdade e a autonomia sindical, luta que até hoje a Federação vem travando, tanto nos municípios como no Estado e no país. A FECOSUL teve participação no Movimento de Defesa do Brasil, Democracia e do Trabalho. Na Marcha dos 100 mil, em 2002, foi eleito presidente pela FECOSUL Guiomar Vidor, presidente reeleito por mais 3 gestões, com mandato até 2016. Nesses anos de virada do século, a luta dos trabalhadores, agora eu vou para o fim, senhor presidente, permanecia na resistência pela manutenção dos direitos conquistados. A FECOSUL afirma-se assim, cada vez mais, como instrumento de resistência contra qualquer tentativa de retirada dos direitos dos trabalhadores, como alterações na Previdência, pelo fim do fator, quer acabar com o fator previdenciário, é contra as mudanças na CLT, e o seu presidente Guiomar Vidor está à frente desse movimento com a responsabilidade de um grande líder dos trabalhadores. Quero destacar que no final do século passado, início deste, a Federação teve uma postura marcante no debate em relação a flexibilizar os direitos dos trabalhadores. Enfim, senhor presidente, aqui eu termino. A FECOSUL, nos últimos 30 anos, sempre foi uma entidade presente na luta específica dos comerciários gaúchos e nas lutas gerais dos trabalhadores, sempre atuando na defesa dos direitos dos trabalhadores, do campo, da cidade, da liberdade, da justiça, da democracia, da soberania, do desenvolvimento e na expectativa da construção de uma sociedade justa e igualitária para outros. Justa e igualitária para todos. E aqui a FECOSUL deixa registrado também que ela é totalmente favorável pelo fim do voto secreto, para que haja transparência absoluta em todas as decisões tomadas aqui no Parlamento. A FECOSUL aqui, eu termino esses 2 minutos, também deixa claro que é a favor da desaposentadoria, é favorável uma política de valorização dos aposentados e pensionistas, é contra a forma que querem regulamentar a terceirização e aponta para o caminho do fortalecimento, mais do que nunca, da CLT, e que todos os trabalhadores tenham direito